Bom dia, graça e paz, né? Mais uma vez eu estou aqui. Eu não estou no programa da rádio hoje porque a rádio deu problema, mas eu gostaria e eu quero já neste momento cumprimentar todos os ouvintes, né? Do Facebook, do Instagram, do YouTube, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só quero, né, alertar que a palavra do Senhor ela não pode parar, né? Já tem pessoas que ouvem essa programação, já tem pessoas que curtem essa programação. E neste dia, meus irmãos, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo debaixo da presença do Senhor. Sinta-se hoje abraçado, confortado, né? Quando a Irene me ligou falando comigo que o transmissor lá parece que queimou, eu falei assim, meu Deus, eu não posso ir embora sem deixar esta palavra ministrada aqui para as pessoas que passam pelo meu Face, passa aqui para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. E desde já nesta manhã, sinta-se abraçado, sinta-se confortado com a palavra de Deus, né? Que nesta manhã você possa renovar suas forças no Senhor, depois de um feriado prolongado desse, depois de um feriado cheio da presença de Deus, porque o cristão, ele anda cheio da presença do Senhor. O cristão, ele não é vazio, né? O cristão, ele não é vazio, porque a cada dia ele se renova na palavra de Deus. Todos os dias eles estão renovados, né? Pela presença de Deus. E já rapidinho, meus irmãos, vamos aqui falar sobre o Evangelho de Marcos, dando continuação a essa programação. A paz do nosso Senhor, irmã Carol. Tudo bem contigo, irmã? Saudade de você, né? Que o Espírito Santo de Deus, minha irmã, neste dia possa apoderar da sua vida grandemente, né? A igreja está em oração pela sua recuperação, né? O pessoal sabe que você passou por um medicamento, mas o Senhor está na frente, dando comando em toda a sua vida, né? Amém? Eu quero também mandar um abraço para o nosso pastor Moisés, né? Irmã Patrícia e família, toda a família da Assembleia de Deus em geral, todos os irmãos, né? Não só a Assembleia de Deus, mas todos os ouvintes dessa programação. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa hoje destravar tudo que está preso na vida de vocês. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa levantar o astral, a vida, a graça de Deus, sabe? Dá você hoje ânimo, ainda que você tenha dificuldade, ainda que você tenha dificuldade de estar nesse deserto, está atravessando, mas creia. O Senhor está no meio dessa tempestade. O Senhor está no barco. O Senhor te fez uma promessa. Passemos para o outro lado. Então creia, meu irmão, que aquele que te convidou, ele tem muita responsabilidade de caminhar com você no meio dessa tempestade, né? Ele tem sombrinha, ele tem guarda-chuva, ele tem capa, ele tem escudo, ele tem tudo para atravessar com você. E você vai chegar do outro lado, porque do outro lado está a sua vitória. Do outro lado está aquilo que você buscou. Você precisa só perseverar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos lá para o livro de Marcos, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 a seguir, que diz a palavra do Senhor assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Versículo 16 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Então ele se interpelou os escribas. Que é esse? Que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e o vai definando. Roguei aos teus discípulos que expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência.
E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Porquanto Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes os tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos amados, ouvintes da palavra do Senhor, essa palavra é uma palavra muito bonita, é uma palavra de fé. É uma palavra que hoje vai te despertar. A Bíblia fala que Jesus estava desceu do monte. No versículo anterior, a Bíblia fala que Jesus desceu do monte com Tiago, Pedro e João. Após ter uma transfiguração, após aqueles discípulos ver a transfiguração de Jesus, Jesus desce do monte. Quando Jesus chega lá embaixo, ele vê uma grande multidão. E entre aqueles escribas havia discussão de um lado e do outro. Havia dois problemas. Havia a confusão do lado que os discípulos não conseguiam, a dúvida que os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio. E do outro lado, aqueles escribas com aquele pai daquele menino, né? Querendo que aquele demônio fosse liberto daquele menino. A incredulidade, a falta de fé. E a Bíblia fala que quando Jesus chega, né? Aquele homem sai da multidão e apresenta aquele menino para Jesus e fala assim, mestre, trouxe-me o meu filho possesso de um espírito mudo. Aquele espírito, meu irmão, jogava aquela criança no fogo, jogava aquela criança na água, jogava aquela criança em todas as espécies de situação. Tem coisas nas nossas vidas que nós não acreditamos que acontece. Tem pessoas que nós vemos com certas atitudes que às vezes nós falamos assim, fulano tem jeito, mas não. Fulano, ninguém merece aquela vida. Eu quero dizer para você que aquela pessoa, ela não está liberta. Ela anda com possessos imundos, possessos de demônios, o demônio fica possuindo a vida. O demônio, meu irmão, ele vem para querer te matar. O demônio vem querer te sufocar. Existem espíritos mudos que não falam, que agem na vida da pessoa. É para que essas pessoas venham se matar. Joga no fogo, joga na água, joga no meio da rua, joga em frente ao carro. Tem ciladas do diabo para a sua vida todos os dias. Mas eu quero te dizer nesta manhã que além do diabo trabalhar na sua vida, tem um Deus que é todo poderoso, que vai à sua frente. Quando você acredita em milagres da parte de Jesus, quando você tem fé o suficiente para saber que Jesus tem todo o poder de tirar você no meio da confusão. Jesus, ele liberta da vida, ele salva. Jesus, ele tem autoridade para fazer isso na sua vida. Mas eu quero também te alertar nesse dia de terça-feira, que Jesus também virou um dia para os discípulos e disse, se terdes fé, se crerdes, terás muito mais poder do que eu faço, do que eu tenho.
A Bíblia dá a você livres poderes de buscar o Senhor como Salvador, e o poder que arde em Jesus Cristo possa apossar da sua vida, para que você possa repreender espírito imundo, espírito mudo, que vem para adestrar na tua casa, na sua família, destruindo a sua casa, destruindo a sua família. E aquele homem chega para Jesus e fala assim: olha, mestre, os seus discípulos não conseguiram, não puderam tirar os demônios que estão na vida do meu filho. Jesus espanta, admira e chama aquele povo de geração incrédula. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou pregar para vocês que eu salvo? Até quando que eu vou usar os meus servos para dizer para vocês que eu salvo? A mesma coisa eu estou falando aqui para vocês hoje. Quantos que escutam a palavra de Deus? Quantos de vocês que vão ao templo, recebem a parte de Deus, mas não confia? Quantos de vocês que recebem uma promessa, mas a promessa não acontece na sua vida? Você sabe por quê? Porque você não dá um crédito à palavra. Aleluia, glórias a Deus. Até quando vocês vão ficar sem milagre acontecendo na sua vida? Até quando que o inimigo vai trabalhar na sua vida? Até quando que o diabo vai trabalhar na vida da sua família? Até o dia que você assim, a partir de hoje, Jesus, eu tomo posse da tua palavra. A partir de hoje, eu creio que foi te dado toda a autoridade no céu e na terra. E na minha casa, Satanás não tem poder. Você tem autoridade para proclamar na sua vida, para proclamar na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida da tua família, que o Senhor, Ele é mestre, Ele é rei, é Ele que cuida, tudo está debaixo da presença dEle, debaixo da ordenança dEle. Essa autoridade você tem que ter na sua vida, mas você não precisa ter só autoridade, você precisa ter fé. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que o milagre vai acontecer, ainda que sua ótica humana não vê, ainda que você esteja passando por uma tempestade, aleluias, ainda que você esteja no meio do mar, ainda que a vida sua está no caos, ainda que a empresa não prospera, ainda que os filhos não agradam, ainda que a vida sentimental está um fracasso, mas você precisa crer que o Senhor tem poder, que o Senhor é Deus de autoridade, que o Senhor tem poder sobre tudo e sobre todos. Você precisa ter essa fé, você precisa acreditar que Jesus tem todo o poderio, meu irmão. Não há outro, aleluia, não há outro maior que Jesus. Não há outro que tem poder sobre o homem aqui nesta terra. Não há outro que tem poder sobre nada aqui nesta terra, a não ser Jesus. Se você diz que crê, então por que não confia? Por que não espera? Por que não descansa? Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, e Jesus chega e dá uma ordem. Espírito mudo, sai dele. Sai dele. E a Bíblia fala que aquele espírito agitou-se. Aquele espírito balançou aquela criança. E saiu. E saiu do corpo daquela criança. E aqueles discípulos ficaram ali espantados. Aleluia. Glórias a Deus. Tiago, João e Pedro tinham acabado de descer do monte com Jesus. Tiago, Pedro e João eram os discípulos mais chegados de Jesus. E ele pôde ver a glória de Deus naquele monte. Eles puderam ver Jesus ser transfigurado naquele monte. Aleluia. Mas os discípulos lá de baixo estavam com sua fé voluntária. Os discípulos que estavam lá embaixo, a fé estava escassa. Os discípulos lá de baixo estavam tendo mais visão natural do que visão espiritual. E eu quero falar com você, quando a sua vida está na visão natural, quando o seu olhar, sua ótica humana está para a visão natural, quando você coloca teus olhos aqui no mundo, a sua fé vai caindo, meu irmão. A sua fé vai degredindo.
Eu quero falar com você que o salmista Davi um dia virou e falou assim: Senhor, de onde é que vem o meu socorro? De onde é que vem o meu socorro? E Jesus falou assim: o teu socorro vem do alto, né? Lá do monte, aleluia. Da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do céu. Então começa hoje a olhar para o céu. Começa hoje a olhar para o alto. As coisas de Deus vêm do alto. As coisas de Deus não vêm da terra. As coisas de Jesus não vêm do chão. As coisas de Deus vêm do alto. Começa a olhar. Começa a olhar para cima. O maná do céu caiu, foi do céu. O maná que alimentou 40 anos que pôs no deserto veio, foi do alto, não veio de baixo. Milagre vem do céu. Milagre não vem do mundo natural. Milagre vem do mundo sobrenatural. Aleluias, glórias a Deus. Milagre, meu irmão, não vem do seu irmão. Aleluias. Milagre não vem de quem encosta em você. Milagre não vem de quem conversa uma conversinha com você. Você não tem poder e nem eu de fazer nada na vida de ninguém. Quem tem esse poder e quem tem essa autoridade é Jesus Cristo. Então eleva os teus olhos hoje para o alto. Eleva os teus olhos para o alto e clama ao nosso Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. E da onde vai vir o seu socorro? O seu socorro vai vir do céu. Aleluia. Todas as coisas de Deus vêm do alto. Aleluia. É como águia que olha para o céu, que sobe, que anda no alto. Aleluia. Não fica aí andando, meu irmão, que nem urubu indo para o chão, não. O urubu come do chão. O urubu fica aí espiando galinha, pintinhos para poder devorar, mas a águia não. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Seja águia nesse dia. Seja uma águia nesse dia. Seja livre para voar. Ainda que, aleluia, você não está passando por esse processo de achar que você não tem como voar como, Vera? Como é que eu vou voar se minha vida está degredindo, se minha família não tem mais rumo, se as coisas estão difíceis, se eu não consigo mais fazer nada, se minha empresa, eu estou devendo, estou endividada, meu filho, acredita no Senhor, deposita a sua fé no Senhor, entendeu? Deposita, tem aquela fé, tem 3 tipos de fé, meu irmão. Tem aquela fé que a fé da salvação, né? Esqueci o nome da fé. Tem essa fé que você é da salvação, que é de Deus, que você é salvo, né? Saudível. E tem aquela fé comum, que é de todos os crentes. Mas tem uma fé, que é a fé do fruto, a fé que dá fruto, é os frutos do Espírito Santo, é a bondade, e vai aí, né, por diante, a longanimidade, é o amor, é a fé do fruto. E como que essa fé vem na sua vida? É quando você começa a buscar o Senhor, é quando você começa a orar, é quando você começa a acreditar, é quando você batalha em oração, é quando você busca do Senhor todas as coisas, é quando você acredita que o milagre está nas mãos do Senhor, não depende de você, ainda que você pense que você já fez todas as coisas. Senhor, eu estou aqui em total dependência, que eu não consigo resolver isso. Quem consegue resolver isso é só o Senhor. Então eis-me aqui, me dá fé, opera na minha vida fé, me dá fé, me dá poder, Senhor. Isso é dependência de Deus. E quando você começa a depender de Deus, o seu nível da oração já começa a mudar. O nível da oração começa a mudar. Você começa a parar de olhar para si e começa a olhar para o próximo, para o vizinho, para a vizinha. E você começa a orar por X, você começa a orar por Y. E aí quando você pensa que não, o milagre de Deus está descendo na sua vida. Quando você pensa que não, a sua fé está dando frutos. Você está tendo uma intimidade com o Senhor. Deus começa a ministrar na sua vida uma fé que tem frutos, meu irmão. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que no dia de hoje, meu irmão, você peça ao Senhor fé. Você pratica a fé na sua vida. A fé é um dos dons maior. É a fé. O dom da fé o dom da fé é o que tem maior
Como é que eu posso dizer para você? É o que tem maior importância sobre todos os dons. É os dons da fé. Ele é maior dos 3 dons de poder, que é o dom da fé, é o dom de curar, e o dom de maravilha, o dom da fé é maior. Aleluia. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Sem fé, aleluia, você não consegue chegar. Sem fé, você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode batalhar, mas se o seu coração está endurecido, milagres não acontecem na sua vida. Se você pegar os evangelhos e ver, Jesus não curou ninguém pelo poder dele. A cura vinha por causa da fé mediante a Jesus. Quer ser curado? Sim, Senhor. Então levanta, a tua fé te curou. Quer enxergar? Quer ser são? Quero, Senhor. Então levanta. Aleluia. O que você quer? Eu quero ver. Então levanta, que a tua fé te salvou, te curou. E a Bíblia continua dizendo, a Bíblia continua dizendo que, aleluia, que os discípulos, lá no versículo 28, aleluia, que os discípulos, quando eles entraram em casa, os discípulos perguntaram, aleluia, em particular, por que eles não puderam exercer a expulsar aquele demônio? Tem coisa, meus irmãos, se você ficar olhando para o mundo natural, você não vai fazer nada na vida de ninguém. E a fé, aleluia, o dom da fé. Porque até então, a fé saldiva, que é a fé da salvação, a fé comum, a fé geral, aquela fé que todos os cristãos têm. Mas tem o dom da fé, que vem de Deus, que vem do alto. Que você, quando vai buscando, é só Deus que dá essa fé. É dom da fé. E o discípulo fala aqui, por que eles não puderam expulsar? Aqueles discípulos que não subiram ao monte, estavam mais olhando o meio natural. Eles estavam junto com aqueles escribas, sabe? Desacreditando o poder de Deus. E Jesus chama aqueles discípulos e chama eles de incrédulos. Até quando eu vou estar no meio de vós? Né? Tipo assim, vai buscar a minha presença. Vai orar. A Bíblia fala que Jesus, quando estava subindo ao Getsemane, antes dele morrer, ele chamou os discípulos para poder orar, vigiar com ele. Nenhum vigiaram, todos dormiram. E eles ficaram sem saber por que aqueles demônios não foram expulsos. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes nós começamos a olhar o natural. A vida do cristão, ela tem que ser espiritual. A vida do cristão, ela tem que enxergar além do que está vendo. Tipo, a minha família está de perna pro ar, mas vai ser liberta no nome de Jesus. As coisas tá indo ruim pro meu lado, mas vai ficar boa no nome de Jesus. O crente anda profetizando vitória. Aleluia. O crente, ele anda profetizando as maravilhas de Deus, porque ele já conheceu a Jesus. O crente, ele não pode, meus irmãos, ele não pode ser, né? Ele não pode ser aquele crente que como é que eu posso dizer para você? Ele não pode ser aquele crente desacreditado. Ele tem que ser um crente confiante no Senhor. E os discípulos ficaram ali perguntando por quê. Jesus pega e fala assim, olha, tem coisas que só acontecem na vida do cristão com jejum e oração. Só que eu quero falar com vocês uma coisa nesta manhã. Esse jejum que Jesus está falando aqui não é aquele jejum que você busca pela sua família. Não é aquele jejum que você ora pela sua casa. Não é aquele jejum que você ora pela sua empresa. Não é aquele jejum que você coloca um propósito na sua vida. Não. É aquele jejum que o crente tem que orar. É aquele jejum que o crente tem que fazer
pelo menos uma vez por semana. Você sabe por quê, meu irmão? Porque vai chegar um dia que vai ter uma pessoa, vai chegar com um filho endemoniado perto de você. Vai chegar um dia que alguém vai falar com você assim, ora aqui por mim. E você é perigoso você ir lá e orar e o milagre não acontecer. Você precisa buscar de Jesus. Quando o evangelho de Marcos fala assim, ó, tem coisas. Quando o Marcos fala aqui, ó, tem coisas que é só com jejum e oração na palavra de Jesus. Jesus está falando daquele jejum que vem esperar a volta dele. Jesus está querendo que você se prepara. Jesus está querendo dizer que você fica em santidade. Prepara, porque sua vida, hoje você está aqui, mas agora pode chegar um e falar para você assim, olha aqui, meu filho está endemoniado, e aí, o que você vai fazer? Não, eu não estou preparado. Ou então você vai orar, o demônio continuar. Então você tem que preparar, meu irmão. Você tem que ir para o joelho, você tem que ir para a oração. Você tem que jejuar, preparando para as coisas de Deus. Esse jejum aqui é para a minha vida cristã. É para Deus aumentar a minha fé. É para quando alguém chegar pedindo oração, eu orar e o milagre acontecer. Porque isso no meio do cristão é normal. A fé do cristão tem que ser aquela fé, aquela hora que o demônio sai. Você está com uma dor de cabeça, o outro ora, o milagre acontece. Isso é normal no evangelho. Você precisa ter essa fé. Você precisa orar e o enfermo ser curado. Você precisa orar e o milagre acontecer. Mas para isso você tem que preparar. Aqueles discípulos não estavam preparados para isso. Aqueles discípulos não estavam preparados para tirar demônios, porque eles não oravam, eles não jejuavam. E você hoje, no dia de hoje, esse é o pedido que eu faço para mim e para você. Vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos nos santificar. Vamos jejuar. Vamos buscar mais oração. Vamos buscar os frutos do Espírito Santo. Vamos buscar os frutos da fé. Para que nós possamos estar cheios do poder de Deus. Possamos estar cheios de fé. Para que nós possamos fazer milagres no nome de Jesus. Para que o nome dele seja glorificado aqui na terra. É o que Deus mais quer de mim e de você, é isso, meu irmão. Para que o nome dele seja glorificado na sua vida e na minha vida. Lá vem uma mulher de Deus. Lá vem um homem de Deus. Cheio da presença de Deus. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador. Nesse dia de hoje possa encher o seu coração de graça. Que você possa mais ler essa palavra, né? Que você possa mais ler esta palavra e receber de Deus a sabedoria do Espírito Santo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, venha falar mais com você, né? Que o Espírito Santo de Deus possa dar a você a direção que você busca na sua vida. Talvez você está aí sem direção. Peça ao Espírito Santo sabedoria. Peça ao Espírito Santo, meu irmão. Peça ao Espírito Santo graça, né? Para você poder vencer as dificuldades deste mundo. Para que você possa vencer, né? Vencer com graça, né? Vencer com graça, vencer com glória, né? Nesta terra. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 4, que a vida do crente, né? Que a vida... No capítulo 4 de Provérbios, a palavra de Deus fala no versículo 18 que a vereda dos justos, aleluia, a vereda do justo é como a luz, né, da aurora, que o quê? Que vai brilhando mais e mais até o dia da perfeição. Aleluia. E qual é o dia esse? Que dia é esse? O dia que Jesus vai vir te buscar. O dia que você estiver preparado para a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai vencendo mais e mais até o dia perfeito, até o dia da perfeição. Que seja assim a minha vida e a sua vida no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Deus abençoa, que Deus possa dar a você hoje graça no seu dia, que você possa ter um dia abençoado, debaixo da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E até lá, né? Até, não sei, meus irmãos, meu próximo dia de programação
é quinta-feira. Então, até lá, se o Senhor permitir. Se o Senhor me impulsionar de novo a falar uma palavra, amém, eu estarei aqui. Mas se o Senhor não permitir, até terça-feira a programação do rádio se consertar e se Ele permitir. Amém? Graça e paz. Fica todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo até quinta-feira, se o Senhor permitir. Graça e paz. Tenha um bom dia na presença de Deus. A paz do Senhor. Amém, meus irmãos?